Aleluia. Que manhã memorável. Chegamos ao segundo semestre de 2021. E não há melhor forma de começar esse segundo semestre, senão como nós estamos começando aqui, na semana de oração, jejum e gratidão a Deus pelo que Ele já fez no mês que passou. E pedindo a Ele jornada feliz para nós, para a nossa família, para tudo que é nosso nesse próximo mês, nesse próximo semestre. E no primeiro domingo do mês, no primeiro horário mais nobre, na casa do Senhor, no culto da família, com a escola dominical, lendo, estudando a sua palavra, celebrando a ceia e trazendo nossos alimentos. Abra comigo a Bíblia, naquilo que hoje leremos e estudaremos, que é o livro de Ruth, o capítulo de número 1. Na segunda parte desse capítulo, nós estudaremos, leremos, meditaremos. Enquanto você abre na sua Bíblia, pode colocar o esboço primeiro. Não se esqueça que temos nosso manual, de estudo, nosso guia de estudo, muito bonito, considero indispensável. Você pode levar ao sair aqui do templo, para professores, para alunos. Eu deixei ali embaixo para adolescentes, está aqui de adolescentes também, e para nossos roteiros para cultos de células familiares e células missionárias. Não deixe ficar nenhum e vá aprimorando aí a sua coleção. Esse ano nós teremos estudado 7 livros da Bíblia, lido e estudado completamente, vai fazendo a coleção. Nós já estamos com 30, e não é coisas escritas longe da gente que a gente não sabe, são Bíblia e guia de estudo que a gente manuseou aqui neste lugar. E para aqueles que estão aproveitando também a carona, olha só, eu já estou aqui com a minha Bíblia manuscrita pronta. O livro de Ruth está prontinho já aqui, estou copiando 3 versículos por dia e pronto. Olha aqui, o meu aqui já estou preparando Esther, estou um pouquinho adiantado de Esther. Prontinho, já vai aparecer na minha coleção lá, mais 2 livros da Bíblia, devagarzinho. Eu vou gastar 3 anos, mas vou ter a Bíblia toda manuscrita. E eu convido você, só 3 versículos. Vamos lá então, do verso 6, estudamos até o verso 5 no domingo passado. Do verso 6 eu leio um, vocês leem o próximo. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Disse-lhe Noemi: ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela.
16. Eu fui testar aqui a lanterna, né? Distraçãozinha já era. 16. Disse, porém, Ruth, não me instes. Esse verso foi bom até eu não ter lido. Vamos ler juntos. Não posso ler sozinho. Vamos juntos. Disse-lhe, porém, não. Dezessete, juntos. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Juntos. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Que maravilha! Pode sentar. Já poderíamos encerrar nosso estudo aqui, porque você leu comigo, com toda a igreja, aqui no culto, um capítulo da Bíblia. E eu acho que todos vocês que fazem essa leitura aqui, vocês percebem que ela é diferente. É diferente a gente fazer ela sozinho em casa, é diferente. Quando nós estamos na igreja, quando todo o povo está lendo, a essa altura você já observou aqui ensinamentos que você nem sequer tinha observado ainda. E o Espírito de Deus está falando com você. Nós tivemos aqui, no domingo passado, começando esse nosso estudo e... Claro, aqueles que não puderam estar, estavam viajando por alguma razão, mais uma vez, levem consigo o nosso guia de estudo para não perder nada. E quando perder, você pode acompanhar bonitinho, direitinho. E nós estudamos, então, os versos de 1 a 6. E já estudamos toda a parte introdutória desse nosso livro, tão bonito, o livro de Ruth. Depois, vamos por de Esther. Hoje o que nos espera é a gente conversar um pouquinho mais sobre alguns assuntos ainda nas primeiras lições introdutórias, mas o livro de Ruth é interessante, porque logo no primeiro capítulo, a Ruth e o livro já nos dá o que há de principal, considero eu, que é o desdobramento da declaração que Ruth fez à sua sogra, uma declaração que serve para a gente fazer a Deus, que Ele faz para a gente também, que serve para a gente fazer aos parentes, para a gente melhorar os laços da família e para amigos, um compromisso que a gente pode fazer que exalta, que eleva o espírito do ser humano, como o ser humano é interessante. Tem gente que olha para o ser humano como quem não presta, e eu gostaria que você não pensasse, não acreditasse assim. Embora a gente pregue o evangelho que todos nós somos pecadores, na verdade, não é que não prestamos. Todos nós somos essência de Deus, criados à sua imagem, à sua semelhança, e a gente às vezes resolve pegar o manche da nossa vida, a direção da vida, a gente erra, quebra a cara, mas Deus não nos despreza, nos amou de tal maneira, valemos tanto que custamos o seu Filho na cruz do Calvário, algo que daqui a pouco nós vamos celebrar na ceia do Senhor Jesus, o amor de Deus por nós. Imagine se nós não tivéssemos valor nenhum. E o inferno tem muita vontade de que nós nos olhemos como quem nada vale, como quem nada tem de bom, como quem nada pode fazer para frente, como se a família não fosse algo importante. É inveja do diabo, inveja de Satanás, porque ele não pode ser
tanto quanto somos e nem ser tão abençoado quanto nós somos. Vamos lá então, hoje na lição 2 o nosso estudo é Ruth, capítulo 1, esse é o nosso assunto. A gente estuda a Bíblia, não estuda revista. A revista é um acessório, vocês já todos sabem, para a gente complementar a Bíblia e o estudo da Bíblia. Assim como o meu conselho para você, hoje tem muitos livros sobre a Bíblia. Não leia mais livros sobre a Bíblia do que leia a Bíblia. Leia mais a Bíblia do que livros sobre a Bíblia. Por exemplo, hoje nós temos muitas Bíblias e é uma febre, Bíblia comentada. Isso aqui, ó, é uma Bíblia completa. Aí a Bíblia comentada é desse tamanhozona, grandona assim, pesadona, o que às vezes é muito bonito, é muito legal, mas funciona de um jeito meio esquisito. Quem olha de fora diz, é grande demais, já reclama da Bíblia, só a Bíblia. É grande demais. Aí vem mais um volume, mais um comentário. Quem não conhece a Bíblia, descrente, olha assim e diz, eu nunca vou ler isso. Esse é o primeiro erro que a gente induz, né? Por isso, o texto da Bíblia é mais importante. Um outro erro que a gente induz é, a gente abre uma Bíblia comentada e vai ler logo o comentário, e nem se lembra de ler a Bíblia. E às vezes, a letra do comentário é maior do que a letrinha da Bíblia. Então, amem a Bíblia, amem o texto da Bíblia, não se atrapalhe com absolutamente nada. Hoje nós vamos terminar o capítulo 1 e o subtítulo que nós demos foi Noemi retorna a Belém. Logicamente que a gente escolhe o texto principal desse capítulo e claro que quando a gente lê aqui, você diria, como eu também, o texto principal é o verso 16, que é a declaração de Ruth para Noemi. Para mim seria 16 e 17. Todavia, como nós estamos fazendo um estudo sistemático, nós escolhemos o texto de verso 22, porque fala exatamente da volta de Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua sogra. Noemi retorna. A gente vai falar bastante sobre a declaração de Ruth hoje, mas nós queremos que você não perca o sentido. Domingo passado, Noemi estava saindo de Belém, indo para Moabe. Nós mostramos esse mapa para você, que você pode mostrar para você, fazendo o caminho contrário que Deus mandou ao povo de Israel. Deus mandou o povo de Israel sair de Moabe, planície de Moabe, rota de Josué, conquista Jericó. Aqui é a terra prometida, eu vou abençoar vocês aqui. Aqui a terra mana, leite e mel, aqui eu sou responsável pela vida de vocês. Pouquinho tempo depois, teve uma fomezinha localizada aqui em Belém e essa família desistiu de crer naquilo que Deus havia prometido e resolveu voltar exatamente para cá, no sentido de buscar ali o que eles pensavam que existia. E aí todos nós sabemos que nem comida e nem vida. Piorou muito a situação deles todos. Pode sair daí e vamos voltando então. Então, essa é a viagem. Fizeram a viagem de volta. Noemi fez a viagem de volta. E uma verdade prática para você, uma lição prática, leia comigo, vamos lá. Vamos ler para valer agora? Forte, vamos lá. Aconteça o que acontecer, Deus não nos abandona. Aconteça o que acontecer, Ele nos garante o lar. Aconteça o que acontecer, é no lar de Deus que Ele preparou para a gente, que a gente encontra as melhores coisas. E você, a essa altura, está lembrando do filho pródigo, como é que foi exatamente, mais ou menos, a mesma história, né? E nós poderíamos estar aqui discutindo que erro que eles fizeram, e Deus poderia abandoná-los. Deus não abandona. Então, qual é o momento da sua vida, da estrada que você está vivendo? Se está tudo muito bem, glória a Deus, peça para ficar melhor. Se está tudo meio ruim, não desanime, não desista, continue a caminhada, dê marcha ré de algumas coisas que a gente precisa dar, volte para lugar seguro e vá para frente, que Deus vai fazer você triunfar e você vai muito depois compreender um pouco essa história de dificuldade. Deixa eu dizer para você, se está difícil, está impossível, é porque ainda não terminou. Porque vai terminar
bem. Vai terminar bem. Se você mantiver a confiança na providência divina e você estiver disposto a arrepender de erros que faz e de não se envergonhar de voltar às bases da bênção de Deus, vai dar muito bem. E aqui está o nosso texto todo explicado, bonitinho, 6 a 18, 19 a 22. Aqui só para você só ter ideia da importância que os judeus dão a nome de pessoas. Eu não sou muito de falar muito sobre isso, mas há uma realidade, né? O povo judeu é muito aplicado em procurar saber quando filhos nascem, razões nas quais eles nascem e o que eles esperam daqueles filhos, procurando um nome que seja o mais adequado para aquilo. Por exemplo, você lembra o caso mais típico que existe, Esaú e Jacó. Quando nasceram os dois, o nome que deram para ele, Esaú, peludo, era peludo, era cabeludo. E Jacó, incrivelmente, mas o pai teve coragem de dar o nome para ele, por qual razão eu não sei, se eu fosse mãe do menino, teria brigado o pai, de Jacó, suplantador. Suplantador é o camarada que não deixa passar uma oportunidade sem tirar proveito dela. É incrível, né? Mas também você lembra que Jacó era suplantador e um dia que ele resolveu se encontrar com Deus, dizer, eu não vou te deixar sem tu me abençoares. Deus disse para ele, teu nome hoje vai mudar, não vai ser mais Jacó, vai ser Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Os crentes colocam muito o nome da Bíblia, e eu acho uma coisa muito interessante, pode colocar outros nomes, não tem problema nenhum. Procure pelo menos saber o significado desses nomes. Não recomendaria você, o cara é um artista, é um prostituto, não sei o quê, e coloca o nome do filho. Não faça isso não, amanhã o filho pode se envergonhar disso. Por exemplo, minha mãe e meu pai geraram o primeiro filho, o meu irmão primogênito, o nome dele era Samuel, ele faleceu de uma dessas doenças tristes, antes que tivesse sequer o segundo filho, eu não conheci. Minha mãe disse, eu vou continuar acreditando que meu filho foi dado por Deus e que eu vou dar ele a Deus. E o nome é Samuel, significa dado por Deus. E é que a gente oferece a Deus. Eu não vou dizer que foi isso que definiu a minha sorte, mas que eu sou muito feliz de perceber isso e que a minha mãe tinha o sentido do Espírito de Deus, ela tinha. Porque eu pensei em estudar, eu queria ser médico como a doutora Denise, e eu sou pastor hoje aqui. E eu sei que eu sou pastor hoje aqui porque minha mãe orou muito por mim, meu pai cuidou muito de mim. Então, Noemi significa agradável, alegre. Esse nome é bom que você guarde, porque depois nós vamos precisar desse nome no verso de número 21, aqui, reação amarga de Noemi. Noemi aqui, quando voltou para sua terra, para sua família, todo mundo quis festejar a volta de Noemi. Ela disse, não me chame alegre, não me chame agradável, não me chame feliz, porque feliz é quando eu saí daqui até o momento que eu vivi aqui, desde eu nascer. Minha mãe e meu pai acertaram o nome, mas depois dessa jornada, meu nome não merece mais ser Noemi, merece ser Mara, amarga, azeda, ressentida. Vejo que levavam o nome muito a sério, não é? Ruth, a moabita, nós conhecemos muito mais por moabita, o nome Ruth é companheira, significa companheira, se dá muito o nome Ruth. Quantas Ruths tem aqui? Levante o braço, Ruth. Pode levantar bem alto, tem umas 3, 4, 5. Quantos nomes Noemi tem aqui? Levanta o braço aí. Eu conheço umas 2, mas bem alto. E, por fim, o nome Boaz, que quer dizer ligeiro, rápido, ágil. É o nome Boaz. Quantos aqui tem nome Boaz aqui? Eu tenho todos esses nomes aqui na minha família, eu tenho alguém. Inclusive tem um sobrinho meu que é Boaz. Acho o nome muito bonito. Boaz é um nome bonito e significa ligeiro. Claro que você sentiu falta aqui de alguns outros nomes, porque é bom para você pesquisar a falta que faz aqui, né, do nome Elimeleque, quer dizer meu Deus é rei, do nome Malom, que na verdade, incrivelmente, né,
Malom quer dizer adoecido. Incrível o significado do nome Malom. E o significado do nome Quilion quer dizer impressionante, desfalecido. Muito interessante como é que as pessoas... E logicamente, você sentiu a falta de Orfa, que quer dizer gazela, ok? Mas vejo aí, não vou contar histórias de nomes, porque tem muita história de nomes esquisitos na vida da nossa igreja. Mas guarde bem, Noemi, porque ela, de acordo com a situação que ela vivia, ela quis mudar de nome, inclusive. Ruth não quis, Boaz também. Retornaram a Belém. Nós falamos na nossa domingo passado do cuidado que nós devemos ter com essa questão de mudanças. Mudar muito, não é? Até brincamos aqui com um pastor que disse que gente que fica mudando muito, pulando de lugar a lugar, de galho em galho, não vai bem, não dá bem. A gente tem que pensar, quando a gente casa, forma família quer o mínimo de estabilidade, principalmente a esposa, a mulher, melhor dizendo, a cabeça da mulher, não é? Veio essa pandemia agora e a gente foi ajudar a melhorar um sítio, terminar uma construçãozinha lá no sítio. A Rebeca é altamente de cidade, ela não gostava de ir para a mata de jeito nenhum. O homem já é diferente, ele sempre fica dizendo que um lugar um pouco mais solitário e tal, mas porque às vezes a cabeça dele é tão cheia que ele só precisa de descanso. A mulher, às vezes, a cabeça não é tão cheia que ela precisa estar no meio de tanto, não que ela não trabalhe, mas que ela gosta do papo, da conversa, do entretenimento. E assim a gente vai. Os filhos precisam estudar, os filhos precisam trabalhar. Eu acho que já diminuiu um pouco no Brasil, mas você não pode imaginar que, como pastor da nossa igreja aqui, num dia que eu ficasse aqui, quantas pessoas chegavam dizendo assim: pastor, eu vim aqui, o senhor arranja um lugar onde eu morar e arranja um trabalho para mim. Eu digo: por que fez? Se Deus mandou. Mas como que Deus mandou você vir para cá para fazer só isso? Deus mandou em que sentido? 2, 3, 4 pessoas, não é? No ano atrasado, nós demos 400 cartas de mudança desta igreja para o estado de Santa Catarina e do Paraná. Uma multidão de irmãos. Algumas vezes o motivo é justo, necessário, né? Vai mudar, vai procurar ter estudo, procurar o emprego correto, mas o melhor lugar é onde a gente está. E deixa eu dizer para vocês uma coisa muito interessante, muito importante. Deus nos procura onde Ele nos deixou a última vez. Quando a gente resolve passear, inventar caminho que não vemos como sendo caminho, a gente apanha, a gente quebra a cara, a gente faz uma volta grande e quase sempre precisa voltar ao lugar onde estava para poder recomeçar a referência de vida. Não quer dizer que isso seja uma regra infalível, mas quer dizer que essa história nos ajuda a pensar e não ficar mudando tanto. Quando a gente conversa com uma pessoa que muda tanto, às vezes até na mesma cidade, o que ela diz para a gente é: perdi minha casa, perdi a referência, perdi meus móveis. E o ditado que eu sempre digo para vocês: 2 mudanças é igual a um incêndio. Os móveis se perdem, tudo se perde, você tem que pensar em começar tudo de novo. Então, retornou para Belém. Muitas vezes, nosso orgulho faz com que a gente não volte. A gente sabe que é o caminho certo, a gente sabe fazer o caminho certo, a gente sabe que está melhor, mas o orgulho, a empáfia, dizer: não, eu não volto. O que vai dizer meu parente? De jeito nenhum, eu não volto. Olha, é muito bom a gente ser perseverante no caminho da frente, mas quando a gente sabe que o correto é voltar, quando a gente sabe que o melhor é voltar, não adianta a gente querer fazer realçar a nossa vaidade. O que aconteceu especificamente com Ruth, com Noemi e Ruth aqui? Leia para mim o verso 6, por favor.
para o seu povo, dando-lhe pão. Ela voltou. Eles saíram em tese, para ela, Ruth, para ela, Noemi, a busca de alimento. Não foi bem sucedido em Moabe. E Belém, embora tenha passado por um períodozinho mais escasso, estava bombando as colheitas em Belém. Sabe qual foi o tempo entre sair e voltar? 10 anos só. 10 anos só. E aconteceu com essa família que nem a fome foi matada e, pelo contrário, a família perdeu todos os seus homens, marido e todos os 2 filhos. Que marca terrível. Mas Noemi sozinha, sem esposo, sem filhos, apenas com 2 noras, o que indicaria que ela tinha mais responsabilidades do que proteção com essas 2 noras. Ela ouviu que a terra dela, a cidade dela, era o lugar. E ela não se julgou, não rogada, ela foi independente como as pessoas receberiam, de como as pessoas veriam a volta dela. Quem de vocês concorda que o melhor lugar é o lugar onde a gente está, a cidade da gente? Quem de vocês concorda? Levante para o... Não precisa me agradar não, tá? Não precisa me agradar não. Eu até digo às vezes que a Bíblia diz assim: o corpo volta ao pó de onde veio, e o espírito vai para Deus que o deu. Vocês já perceberam que os os estadistas, os homens mais ricos do mundo, quando morrem, eles ao invés de ficar sepultados nos palácios deles, eles vão ser sepultados na cidade onde eles nasceram, às vezes cidade pequenininha, insignificante. Tudo quanto falece uma pessoa aqui, a pessoa vem aqui na igreja: pastor, me ajude a levar o corpo para minha cidade. O lugar onde, com todos os defeitos que a gente pode ter, a gente sabe que é o lugar onde a gente mora. Nesse caso aqui, Belém, homônimo da nossa cidade. E todos vocês sabem que o nome Belém significa o quê? Casa do pão. Lugar onde tem comida. Que contraste, que contradição. Elimeleque e Noemi saíram da casa do pão para ir a um lugar estrangeiro que não conheciam nem o Deus de lá, nem o povo de lá. E voltaram exatamente porque aqui estava existindo casa do pão, boas notícias. As 3 viúvas voltam. A história é a mais linda, nós vamos estudar todo esse livro em mais 3 lições. Eu só gostaria de fazer referência, por favor, leia comigo o verso 7, referência aos 2 encontros, as 2 conversas que Noemi teve com suas noras. O verso 7, por favor. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Noemi foi responsável, disse: eu estou voltando. E Noemi se preocupava com suas noras que eram novas ainda. Noemi se julgava já idosa, as noras novas. Se casaram logo quando chegaram em Moabe, tinham no máximo aí 9 anos de casamento. Parece que o casamento se deu muito depois, já quase no final da estadia de Noemi e Moabe. Então eram recém-casadas. É tanto que não geraram filhos. E naquele tempo, o predominante era que do casamento se gerasse filhos o mais imediato possível. Não só pela questão de gerar, como porque o filho era uma garantia de sucessão da família, da genealogia futura. Então, o número de filhos, como era em qualquer lugar naquele tempo, elas viúvas decidiram ir. A sogra disse: eu vou, ainda que seja só, vocês fiquem, formem a vida de vocês, vocês estão desimpedidas de qualquer compromisso comigo. E naquela ocasião predominava principalmente Israel, mas em todos os países um costume
chamado de levirato, que nós já falamos aqui várias vezes. Qual seria esse costume? O costume de que, se um irmão falecesse sem gerar filhos à mulher com quem era casado, o outro irmão solteiro tinha responsabilidade de perpetuar a memória e a família do irmão, casando com esta viúva. Isso está cheio de história na Bíblia. E Ruth disse: olha, eu estou desimpedindo vocês de qualquer compromisso de memória com os meus filhos falecidos. Formem a vida de vocês na cidade de vocês, inclusive casem-se e sejam felizes na casa do marido de vocês. Mas Ruth também estava dizendo para elas: eu não tenho como garantir para vocês nenhum herdeiro, nenhum filho, que se cumpra a lei do levirato. Para mim, já passou o tempo, já sou idosa, não há como gerar mais filhos e vocês não têm obrigação nenhuma de esperar por isso. Vamos resolver o problema logo aqui, ok? Vamos então, por fim aqui, o que há de mais importante. Nós vamos voltar agora para cá, mas passe aqui só para a gente não deixar de mexer com esse tema. Recepção em Belém, o verso de número 19. Leia comigo. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? O meandro da história também vocês têm conhecimento. Tiveram duas conversas, dois papos da sogra com as noras. O primeiro, as noras disseram: nós vamos com você. Na segunda conversa, já perto da fronteira de Moabe, para entrar na Palestina e Israel, na segunda conversa, Orfa disse: não, eu vou voltar com a minha família, eu tenho mais laços com ela, mais tempo de vida. A Bíblia descreve como ela decidindo: vou voltar para o meu povo e para os meus deuses, para a minha própria fé que tenho. Ao passo que Ruth reafirmou sua lealdade, seu amor, sua convicção pela sua sogra e pelo Deus e pelo povo da sua sogra. E caminhou. Aqui chegaram a Belém, e logicamente quando chegaram, Belém, cidadezinha pequena, e Noemi não era desconhecida. Noemi, ela pertencia a uma família nobre. É tanto que ela diz: ditosa eu saí daqui. É tanto que quando ela volta, ela pega e com Ruth, ela procura quem é o resgatador das terras que seu marido deixou, que sua família tinha naquela terra. Ela era conhecida. E as pessoas, ao saberem da chegada, a chegada não era uma chegada, cheguei de avião, era uma chegada anunciada, a pé, no caso delas, 80 quilômetros, ou de algum animal. Era previsível. A cidade se reuniu, as amigas de 10 anos passados, para recebê-la, e quase não reconheceram Ruth pelo seu estado de abatimento. E, sobretudo, pelo pensamento quando ela saiu dali. Ela, o marido e duas crianças, adolescentes, momento de felicidade e alegria. Lá vem ela, cabisbaixa, triste, acompanhada de uma pessoa que não era conhecida. Ainda assim, os que estavam recebendo naquela cidade quiseram fazer celebração, quiseram fazer algum tipo de festa para ela. Mas a reação dela foi terrível. A reação dela foi diametralmente contrária a qualquer entusiasmo. Leia para mim o que está no verso 19. 20, por favor. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela repeliu qualquer felicidade, repeliu qualquer possibilidade, repeliu qualquer manifestação. Disse: parem com isso, porque vocês não conhecem o que a vida me fez ser.
O que a vida me tirou de entusiasmo, de alegria, o que a vida me tirou de expectativa. Pode parar com essa história nesse momento. Se vocês não conheciam, vocês estão conhecendo. A Ruth amarga, a Ruth azeda, a Ruth que não tem muito sorriso, muita alegria nem esperança para dar para todos. E diz a Bíblia que elas chegaram no tempo de fartura e de colheita, colheita da cevada, que era exatamente o que acontecia no mês de março, o mês da primavera, uma estação bonita, estação de colheita, colheita da cevada, que depois emendava para o trigo, que depois emendava, e aquela terra que ela havia abandonado, dizendo que não havia o que comer, se provou uma das terras mais lindas do mundo. Fique em pé comigo. Deixa eu concluir essa passagem rápida, por esse momento, lembrando, voltando com você para a declaração que do verso 16 e o verso 17, Ruth faz para Noemi. Vamos ler juntos, 16 e 17, mais uma vez, na Bíblia Sagrada para a gente findar. Olha o que diz, juntos, 1, 2, 3, vamos lá. Disse, não me instes e me obrigue a não seguir, porque irei eu, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Mais forte ainda, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Em tempo de crises, a gente precisa de esperança. Em tempo de crises, a gente precisa de companhia. Em tempo de crise, a gente precisa de apoio, de segurança, de quem a gente possa utilizada e citada em todos os lugares que pode existir. Por isso eu disse, é o coração do livro de Ruth que a gente vai estudar detalhadamente mais 3 lições aqui. Mas é uma declaração que merece reflexão, porque normalmente quando a gente lê uma história como essa, a gente diz, foi lá naquele tempo, 3.000 anos mais ou menos, 2.500 anos mais ou menos daqui da nossa época, 3.000 anos aconteceu. A gente olha e diz, isso aqui, uma declaração que é uma declaração que serve só para ser feita por uma nora viúva a uma sogra viúva, e a gente distancia de nós esse tipo de convicção, esse tipo de declaração. Aqui mudou toda a sorte de Ruth. Depois dessa declaração de Ruth, onde Ruth chegava, atenção para isso, ela era estrangeira em Belém, mas lá ela era tida como uma belemita pela forma como ela se portou em relação à sua sogra, em relação ao povo judeu, em relação ao Deus de Israel. As portas se abriram para ela em tudo. Para ela casar-se, quem casou com ela disse, você não precisa dizer nada para mim, porque eu sei da sua história, eu sei da sua fidelidade, da sua lealdade, eu sei da sua fé, eu sei do seu respeito. Não foi preciso procurar e dizer assim, cadê a sua cidadania, naturalidade, não foi preciso isso. Isso serviu como currículo, catálogo para a vida de Ruth. Em qualquer lugar sua sogra descansou ante a lealdade dela, seu futuro marido descansou ante a lealdade dela, ela adquiriu confiança e respeito de todo mundo. E eu quero exatamente findar, passando por esse capítulo, pedindo para você ter muita atenção com essa declaração, com alguém que tem definição, com alguém que tem palavra, com alguém que tem sentimentos. As pessoas precisam, e você precisa também. Isso não funciona só de uma nora para uma sogra,
Isso funciona de um filho para o pai. Isso funciona do pai para o filho. Isso funciona da esposa para o esposo. Isso funciona do esposo para a esposa, da esposa para o esposo. Isso aqui funciona entre pessoas, amigos, entre irmãos, funciona. Isso aqui é uma declaração que funciona inclusive entre Deus e nós. Se você olhar o verso de número 18, tudo que aqui está dito, que saiu da boca de Ruth, inspirado por ela, Deus hoje está pronunciando para você. O verso 17 não, tenha calma. Mas imagine, nós vamos cercar a ceia agora, nós vamos continuar o culto, nós estamos recebendo o segundo semestre desse ano, nós não sabemos, o dia do amanhã não nos pertence nem um pouco daqui para frente. E a gente diz assim, eu quero que Deus esteja comigo dizendo isso. Houve um grande homem que disse assim, não peça que Deus esteja contigo, ore que você esteja com Deus em todo o tempo, porque a posição de Deus é que é a posição correta e certa. Então quando você orar não é Deus, vem comigo, é Deus me ajuda a estar contigo, principalmente no meio das lutas e das dificuldades. E imagine só, nessa sua caminhada você poder ouvir uma voz que lhe diga assim, olha essa voz, não instes para que te deixe. Não me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Essas palavras realmente originam-se do coração de Deus. Você vai por caminhos errados, você faz a sua própria história, mas a palavra de Deus diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Os meus anjos acampam, eu vou te buscar, eu não te abandono, o que vem a mim, ninguém arranca fora, eu estou contigo, não me enches, eu não vou te deixar. Essas palavras saíram de Ruth, imagine sair de Deus, claro. Que quando a gente chega no verso de número 17, onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada, faça-me o Senhor que lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte, me separe de ti. Aqui o Senhor não entra como voz dele, porque se o Senhor tiver que dizer isso para a gente, ele vai dizer assim, onde quer que morreres, não é o fim. Vai ser sepultadas, mas não ficarás sepultado. Num dia, num abrir e fechar de olhos, ao surgir a trombeta de Deus, você vai ressuscitar. Eu que estou com você, eu que ando com você, eu que perdoo você, eu que tolero as suas lutas e até a sua rebeldia, você vai ser ressuscitado. Eu garanto para você que vai ser sim, você vai ser ressuscitado, vai ser ressuscitado. Que esperança que nós temos de um Senhor que pode dizer assim, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, a diferença minha entre a lealdade e as palavras bonitas de Ruth ela disse, morrerei e ficarei sepultada com você. A minha é diferente, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal nenhum, porque eu estou contigo, louvado seja Deus. A nossa esperança, meus irmãos, é o céu. Por isso que daqui a pouco nós vamos cercar a ceia do Senhor. Diz a Bíblia, fazei isto todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a minha companhia, a minha fidelidade, o meu compromisso de estar contigo, no fogo ou na água, até que o Senhor Jesus venha. O céu é o seu lugar, os vales você vai passar. Quem aqui crê que o céu é o seu lugar? Levante o braço. Quem aqui tem um Senhor que não morre, que não é sepultado com a gente, mas que tem esperança? Grite comigo, Maranata, vem Senhor Jesus. Siga o seu caminho até o céu, a paz do Senhor.